Roberto Dibo, engenheiro, profissional sênior na área de tecnologia para o futuro. Irá demonstrar as 7 formas de leitura de resistores com 4 faixas. Os 7 modelos existentes serão abordados aqui, nas próximas aulas, no seu mini curso Eletrônica Aulas Rápidas. Bem-vindos a mais uma aula do curso Eletrônica Aulas Rápidas. Hoje o assunto é a leitura de resistores. É a primeira aula do módulo, os 7 modelos ou formas de leitura de resistores que possuem 4 faixas. Esse assunto é essencial para os candidatos que desejam ser aprovados em entrevistas técnicas na área do comércio ou indústria. Indicado também para o aperfeiçoamento de alunos ou profissionais que já atuam na área de reparos ou novos projetos. O resistor da figura é o componente em estudo e vamos encontrar o seu valor com a ajuda do que é informado nos anéis coloridos impressos no corpo do resistor. 1. Nominal. 2. Tolerância, para mais e para menos. 3. Valor mínimo. 4. Valor máximo. É o primeiro resistor do módulo, os 7 modelos. Observe que a terceira faixa, na cor preto, e foi sinalizada com um pequeno triângulo para ajudar a identificação pelo aluno. A tabela para o código de cores. Para cada quantidade de faixas no resistor, existe uma tabela de cores. A tabela é para um resistor com 4 faixas. Do lado esquerdo da tabela ficam as cores. Em seguida temos 4 colunas com números. A primeira e a segunda coluna são números que variam de 0 a 9. A terceira coluna é uma instrução de multiplicação. A quarta coluna representa uma tolerância, ou seja, uma variação, tendo como referência o valor nominal encontrado para o resistor. O resistor com 4 faixas possui faixas coloridas em forma de anel. Cada cor representa um número na tabela de cores. Para a primeira faixa, esse número varia de 0 a 9 dependendo da cor. Coluna 1 da tabela de cores. Para a segunda faixa, esse número varia de 0 a 9 dependendo da cor. Coluna 2 da tabela de cores. Para a terceira faixa, esse representa uma multiplicação. Coluna 3 da tabela de cores. Para a quarta faixa, esse número representa uma tolerância, o quanto o valor nominal do componente pode variar, para mais ou para menos. Coluna 4 da tabela de cores. Para uma melhor compreensão didática, vamos chamar 1. A faixa 1 de N1 igual à coluna 1 da tabela. 2. A faixa 2 de N2 igual à coluna 2 da tabela. 3. A faixa 3 de vezes N igual à coluna 3 da tabela. 4. Faixa 4 de mais ou menos N igual à coluna 4 da tabela. Com essas instruções vamos encontrar o valor do resistor. A primeira faixa tem a cor vermelha. Pela tabela de cores, a cor vermelho é o nosso N1. Coluna 1. Logo, de acordo com a tabela, cor vermelho é igual ao valor 2. Observe a marcação colocada na tabela, ao lado, para o valor 2 selecionado. A segunda faixa tem a cor preto. Pela tabela de cores, a cor preto é o nosso N2. Coluna 2. Logo, de acordo com a tabela, cor preto é igual ao valor 0. Observe a marcação colocada na tabela ao lado, para o valor 0 selecionado. A terceira faixa tem a cor preto. Pela tabela de cores, a cor preto é o nosso, vezes N, coluna 3. De acordo com a tabela, cor preto informa que deve ser multiplicado por 1. Observe a marcação colocada na tabela ao lado, para o valor vezes N, selecionado. A quarta faixa tem a cor violeta. Logo, pela tabela de cores, a cor violeta é o nosso, mais ou menos N%, coluna 4. De acordo com a tabela, cor violeta é igual à tolerância de mais ou menos 0,1%. Observe a marcação colocada, na tabela ao lado, para este valor.
Vamos agora chegar ao valor nominal do resistor com a devida tolerância. O primeiro valor, que chamamos de N1, é igual ao número 2. O segundo valor, que chamamos de N2, é igual ao número 0. Esses dois valores formam o número 20. Logo, a cor das faixas 1 e 2 formarão o valor 20. Temos agora a seguinte informação: N1 e N2, que são respectivamente faixa 1 e faixa 2, dão um valor decimal que será modificado para um valor igual, maior ou menor. Isso é uma informação contida na terceira faixa. Esse valor 20 é modificado pela instrução informada pela cor contido na terceira faixa. Vamos analisar o que a informação da terceira faixa modifica no valor 20. Observe que a cor preto da terceira faixa traz a informação que o valor 20 deve ser multiplicado por 1 ohm, resultando um valor nominal para o componente resistor de 20 ohms. Neste caso específico, se a terceira faixa for de cor preto, as faixas 1 e faixa 2 informam o valor nominal do resistor. Agora vamos entender a função da quarta faixa, a última à direita do componente de cor violeta. Logo, pela tabela de cores, a cor violeta é o nosso, mais ou menos N% coluna 4. De acordo com a tabela, cor violeta é igual à tolerância de mais ou menos 0,1%. O que realmente precisamos saber e entender: esse valor sendo mais ou menos 0,1% cria uma faixa numérica em torno do número nominal de 20 ohms. Vamos iniciar calculando o valor de 0,1% sobre o valor de 20 ohms. Logo, 0,1% de 20 ohms é igual ao valor 0,2 ohms. Para calcular o valor máximo de variação, devemos somar ao valor nominal o valor de 0,2 ohms, resultando um valor máximo de 20,2 ohms. Para calcular o valor mínimo de variação, devemos subtrair ao valor nominal o valor de 0,2 ohms, resultando um valor mínimo de 19,8 ohms. Resumo numérico: 1. Valor nominal do resistor igual 20 ohms. 2. Tolerância do componente igual mais ou menos 0,2 ohms. 3. Valor mínimo do resistor igual 19,8 ohms. 4. Valor máximo do resistor igual 20,2 ohms. Agora vamos entender como o valor nominal de 20 ohms pode assumir diferentes valores em função da quarta faixa. Essa faixa é a última faixa na direita do componente e tem a cor violeta. Observe no gráfico a linha azul. Essa linha representa o valor nominal do componente. Possui valor de 20 ohms. Essa linha azul irá assumir valores para cima e para baixo. Para cima, informa o valor máximo do resistor. Para baixo, informa o valor mínimo do resistor. Observe no gráfico a linha vermelha pontilhada. Essa linha representa o valor mínimo do componente. Possui valor de 19,8 ohms. Esse valor foi calculado subtraindo o valor da tolerância de 0,2 ohms do valor nominal do resistor. Logo foi calculado 20 menos 0,2 ohms, resultando o valor mínimo de 19,8 ohms. Essa linha pontilhada vermelha informa o valor mínimo do resistor. Ao medir o componente com um instrumento de medição, por exemplo um multímetro, o valor encontrado não pode ser menor que 19,8 ohms. Caso esse valor seja menor, esse componente deverá ser descartado. Finalmente vamos falar da linha preta pontilhada. Essa linha representa o valor máximo do componente. Possui valor de 20,2 ohms. Esse valor foi calculado somando o valor da tolerância de 0,2 ohms do valor nominal do resistor. Logo foi calculado 20 mais 0,2 ohms, resultando o valor mínimo de 20,2 ohms. Essa linha pontilhada preta informa o valor máximo do resistor.
Ao medir o componente com um instrumento de medição, por exemplo um multímetro, o valor encontrado não pode ser maior que 20,2 ohms. Caso esse valor seja maior, esse componente deverá ser descartado. Para nos ajudar, siga as orientação abaixo. Já aperte no gostei para ajudar o canal. Faça a sua inscrição. Ative o sino de alerta, para não perder nenhuma postagem. Para finalizar, vamos concluir a nossa primeira aula, do módulo 7 modelos, com os seguintes entendimentos. 1. O valor nominal do resistor é somente um valor impresso no corpo do componente. 2. Quanto menor o valor da tolerância, mais próximo o valor lido por um instrumento de medição irá se aproximar do valor nominal impresso. 3. Quanto maior o valor da tolerância, mais opções de valores lido por um instrumento de medição poderá ou não se afastar do valor nominal impresso no corpo do componente. 4. Valores de componentes encontrados fora da faixa de tolerância deverão ser descartados. Engenheiro Roberto Dibo possui parte do seu conhecimento técnico com estudos e trabalhos no Canadá, Estados Unidos, México, Europa, China e Japão. Seu objetivo é ensinar ao aluno um conhecimento diferenciado, que vai conduzir o aprendiz em um verdadeiro profissional, para ocupar cargos de alta relevância na área técnica para o país no futuro.